Paz e graça, Deus abençoe a todos, né? Que Deus continue abençoando a vida de cada um, em nome de Jesus. Caminhando aqui para nós concluirmos, só um momento. Concluirmos aqui o Evangelho de Mateus, a visão panorâmica do Evangelho de Mateus, caminhando pelo capítulo 24 até o 27, né? A qual, então nós vemos o capítulo 27 e até o capítulo 28, que é o final, a ressurreição de Jesus Cristo. Mas a partir do capítulo 24 em diante, que tem no capítulo 24, que Jesus então falando sobre os últimos dias, falando sobre exortação à vigilância, falando da parábola, no capítulo 26, a parábola das virgens, né? Então aqui, o que nós entendemos aqui acerca dos discursos de Jesus Cristo, do capítulo 24, 1 ao 41, fala sobre a vinda de Cristo e algumas dessas profecias já se cumpriram, outras irão se cumprir no decorrer da história, enfim. E no capítulo 24, 14, nosso Senhor Jesus diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todos os gentios, e então virá o fim. Né? Então Paulo confirma que esta predição cumpriu-se antes da destruição de Jerusalém. Né? A semelhante proclamação mundial precederá imediatamente a final. Né? E assim a tribulação sem igual mencionada em 24 e 21 parece pertencer a ambos os casos referidos. Sabe-se bem que cenas de sofrimento, horror e crime quase indescritíveis se passaram durante o sítio de Jerusalém pelo exército romano, mas é certo que um outro tempo de angústia virá, uma tribulação sem igual. Quando fala sobre esse tempo de tribulação, uma parte dele cresce que se cumpriu, né? Quando então Jerusalém foi destruída, né? No ano 70, o primeiro realizou dentro do ano 70, né? Então assim a gente percebe que houve um momento a qual Israel foi praticamente quase dizimado, né? Enfim, o que houve então as perseguições no período do ano 70 dentro da história. A gente vai ver um pouco sobre a história da igreja, história do cristianismo, e a gente vai ver que houve essa perseguição. E outra parte se cumprirá posteriormente, no tempo a qual o Senhor virá buscar o seu povo e trará consigo a salvação, e também um juízo a todos aqueles a qual negaram o seu único Filho, Senhor e Salvador. O triunfo do Messias no capítulo 28, o Evangelho de Mateus chega a uma feliz consumação na ressurreição do Messias dentre os mortos. Todo o poder é dado a ele no céu e na terra. Por este motivo, tem o poder de enviar os seus seguidores por todo o mundo com a mensagem da salvação. Assim se cumprem as palavras de Isaías capítulo 42, versículo 1, né? Versículo 4, 49 e 6. Então, dentro do contexto do Evangelho de Mateus, como ele escreve a uma cultura judaica, dentro de todos os seus escritos, vamos ver a referência ao Antigo Testamento, dentro do seu livro, né, profecias que se cumpriram em Cristo. E no capítulo 28, o final do livro, a qual Jesus ressuscitou, aparece aos seus discípulos e por fim ele vai dizer: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ele é o Messias, ele tem o poder, ele domina, ele tem um controle, ele é soberano sobre a história e ele é capaz de então nos dar uma ordenança, portanto, e de fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Então, aqui nós concluímos o Evangelho de Mateus. Eu sei que nós poderíamos ficar dentro de um capítulo, dentro de uma história, e a Bíblia é inesgotável na sua profundidade. Jamais ser humano nenhum terá a capacidade de
compreender, eu digo no certo sentido, a profundidade das Escrituras Sagradas. Quanto mais é estudado, quanto mais é pesquisado, mais pérolas vão surgindo, mais profundidade Deus vai dando, mais clareza Deus vai dando dentro das Escrituras Sagradas. É inesgotável esse livro no seu conhecimento, no seu poder de transformação nas vidas. Portanto, o Evangelho de Mateus, que tem como tema apresentar Jesus como o Messias. Nós vamos então caminhar para o Evangelho de Marcos, e nós estaremos tendo uma visão panorâmica dentro do Evangelho de Marcos, a qual o seu conteúdo é menor, no certo sentido de capítulos, né, do que o do Evangelho de Mateus, que tem 28, e nós vamos então aprofundar no Evangelho de Marcos. Que Deus abençoe, em nome de Jesus, que sirva, né, esse momento de desenvolvimento para as nossas vidas e para todos aqueles a qual se dispõe verdadeiramente a crescer em graça e em conhecimento. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.